do Ciro Nogueira, dos governadores de direita, aliás, de extrema direita, porque eles pensavam que a prisão do Bolsonaro seria muito difícil de ocorrer, porque as pessoas não permitiriam que o Bolsonaro fosse levado, causando tumulto em Brasília. Inclusive decepcionou os aliados de Jair Bolsonaro, que foi a não comoção pública diante da prisão do ex-presidente, né? Porque, primeiro, o que a família do Bolsonaro disse? Que havia um problema na bateria da tornozeleira, que é um problema que acontece com muita gente, que o ex-presidente não tinha culpa disso ter acontecido e que era um absurdo prendê-lo por conta disso, de uma falha na tornozeleira. Quando aparece aquele vídeo, não tem como explicar a bateria. Fica ali, né? Muito difícil de sustentar. E eles precisam virar a versão. E aí vem a história de que o ex-presidente estava sob efeito de medicamentos e acabou fazendo uma bobagem. Mas acho que o vídeo tirou muito apelo daqueles que queriam, né, questionar a decisão. E apoiar. Ficou todo mundo quase que em modo stand-by. Vamos ver o que a gente vai dizer. Porque ali não tem jeito. Como disse uma jurista que a gente entrevistou, gabaritou-se todos os quesitos que precisam estar presentes para a decretação de uma prisão preventiva. E no caso de Bolsonaro, agora ela já foi convertida em cumprimento da pena num outro processo, tá? Mudando um pouco de assunto, no início do vídeo, pedindo para quem não curtiu ainda, que curta. É muito importante você curtir, você comentar. Deixa teu comentário que eu leio sempre os comentários de vocês. E você que não é inscrito, se inscreva, por favor. Tá aqui no vídeo até agora. Se inscreve aí, ativa o sininho das notificações. É de graça. Botão inscrever-se logo abaixo do vídeo, tá certo? Mudando um pouco de assunto, como cidadão, eu tô puto com esse presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre está ameaçando o presidente Lula. E ameaçando o presidente Lula, ele ameaça o povo brasileiro. Tudo isso por conta de que o Lula escolheu o Jorge Messias, advogado-geral da União, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Alcolumbre queria ele indicar o nome. E eu já ironizei aqui, mas faço de novo. Se o senhor quiser indicar alguém para o Supremo Tribunal Federal, é muito simples. O senhor se filia a um partido, se candidate a presidente da República. Quando eu falo se filie, porque o partido que o senhor está agora não aceitaria jamais o senhor como candidato a presidente, porque voto o senhor não tem para nada. O senhor tem voto para ser presidente do Senado. Presidente da República, jamais em tempo algum. Aí o senhor se candidata, disputa a eleição de 2026. Se o senhor vencer, o senhor terá direito a fazer 3 indicações. O próximo presidente da República, ele terá, que será o presidente Lula, terá direito de fazer mais 3 indicações para o Supremo Tribunal Federal. É muito simples, irmão. Aí o cara anuncia uma pauta bomba. Vejam, senhores, o Senado aprovou ontem uma pauta bomba. O Alcolumbre colocou que vai gerar um impacto nas contas públicas de 20 bilhões de reais. E era uma questão que estava em torno dos agentes comunitários de saúde. Só que ele não fez isso para beneficiar os agentes comunitários de saúde, não. Foi para boicotar o governo, porque eles são tão hipócritas que defendem a responsabilidade fiscal, mas não têm a dignidade de pelo menos dizer assim, não, a gente vai fazer a nossa parte. Nós estamos pegando da União 53 bilhões de reais por ano. Nós vamos tirar das emendas parlamentares, mas eles não tiram das emendas e querem que o Lula faça milagres. Então a pauta bomba do senhor Davi Alcolumbre foi um boicote estilo Eduardo Cunha, estilo Arthur Lira. Eu não vou dizer estilo Gu Marmota, porque o Marmota segue ordens. É uma figura que não manda na cadeira que está sentado. Ele recebe ordens e isso ficou comprovado em vários momentos, o último agora esse PL antifacção. Além dessa pauta bomba, o senhor Alcolumbre vai colocar em votação vetos que foram realizados pelo presidente da República Lula. Tá aí também a PEC da reeleição que o Lula é contra, ele pretende colocar em votação. E vejam, até um orçamento que envolve a liberação de emendas com calendário. O governo ficaria obrigado a liberar as emendas, os valores, naquele dia que o calendário apontasse. Se o presidente não cumprir, poderia sofrer alguma sanção que eu ainda não sei porque não estudei o texto. Mas é lamentável. E ele foi tão canalha, politicamente falando, que já agendou a sabatina do Jorge Messias na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Teve a pachorra de afirmar que, lá, na mesa diretora do Senado, vocês me conhecem, vocês sabem que eu jamais boicotaria o governo, jamais chantagearia o governo. O senhor tem medo de quê? No Supremo Tribunal Federal, o senhor deve? O senhor, o que é que o senhor tem tanto medo? Por que o presidente Lula precisaria, primeiramente, pedir permissão para escolher o ministro do Supremo Tribunal Federal? Então, esses fatos podem levar o povo às ruas. Porque um projeto importante, como foi a isenção do imposto de renda, não ter a participação dos presidentes das casas que citei, Senado e Câmara, não foram.
O Marmota não foi porque está envergonhado pelas picaretagens realizadas nos últimos tempos e pela falta de palavra. O Alcolumbre por conta dessa questão do Supremo Tribunal Federal. Agora eu digo uma coisa, Alcolumbre. O Lula não vai atrás de você para ficar te bajulando, não. Se você quiser brigar com o presidente Lula, você vai ter que ir pra rua, irmão. Muito cuidado, porque o povo já tá por aqui com esse Congresso Nacional. Veja o momento que ele anuncia a sabatina do Jorge Messias. Nós estabelecemos um calendário, eu e o presidente Otto Alencar, para que nós pudéssemos fazer, dentro desse rito natural, a sabatina e a deliberação da autoridade na CCJ, primeiramente, naturalmente, é o que manda a Constituição brasileira, e em seguida no plenário do Senado Federal. A leitura da mensagem será feita no dia 3, agora de dezembro, uma quarta-feira, pela manhã às 9 horas, e como de rito processual e obedecendo o regimento interno do Senado Federal, vai se dar vistas coletivas no dia 3 e no dia 10 será feita a sabatina dentro da Comissão de Constituição e Justiça e posteriormente, como tem acontecido, será conduzido ao plenário do Senado Federal. E eu designei como relator o senador Everton Rocha do Estado do Maranhão. Eu tinha designado antes para o Gonê, o Omar Aziz, é do meu partido, não podia colocar outro do meu partido, então colocamos o Everton Rocha, que vai ser o relator. Eu já comuniquei a ele, já está consciente, aceitou a relatoria e nós vamos, sem dúvida nenhuma, conduzir isso como conduzimos outros indicados nesse período para a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça.